Você já sentiu algo, mas não soube explicar aquilo que estava sentindo? Ou já conviveu com uma pessoa que parece fria, distante, como se não tivesse nenhum tipo de emoção? Talvez o nome disso seja alexitimia. E muita gente vive assim sem ao menos perceber. A alexitimia, ela não é considerada um transtorno mental, mas sim um déficit de identificação, diferenciação e descrição das emoções. O termo foi introduzido por Peter Sphenius em 1973, que descreve que pessoas que têm dificuldades em reconhecer o que estão sentindo e principalmente colocar tudo isso em palavras. Bom, do ponto de vista da neuropsicologia, isso envolve uma falha na integração entre o sistema límbico, que é responsável pelas respostas emocionais, e o córtex pré-frontal, que organiza, interpreta e dá o significado às experiências internas. Em outras palavras, a pessoa sente, mas não entende o que sente. Na prática, isso parece de forma muito comum, porém pouco reconhecida. Um exemplo: alguém pergunta: o que você tem? E a resposta ela é imediata: nada. E mesmo com sinais claros e evidentes de desconforto, ou a pessoa sente um aperto no peito, uma tensão corporal, mas não percebe que aquilo é uma ansiedade. Muitas vezes ela descreve sensações físicas, mas não consegue acessar esse conteúdo emocional. Então, surge um rótulo totalmente injusto para essas pessoas, que você é frio, sem empatia e está sempre distante. Mas, na verdade, não se trata de uma falta de sentimento, é uma falta de um acesso ao próprio mundo emocional. Nos relacionamentos, isso torna-se ainda mais evidente, porque o relacionamento ele exige uma comunicação emocional. E isso é exatamente o que é prejudicado. O parceiro pede mais carinho, mais diálogo, e a pessoa com alexitimia simplesmente não consegue, ela não entende o que precisa ser feito. Em discussões, por exemplo, ao invés de expressar os sentimentos, ela pode simplesmente se calar ou responder de uma forma prática, objetiva, fria e até mesmo grosseira. Isso gera um ciclo muito perigoso. De um lado vem o excesso de cobrança, a frustração, e do outro lado a confusão e o afastamento. E é importante entender, não se trata-se de um desinteresse, e sim é uma dificuldade real de identificar, processar e expressar essas emoções. Na terapia cognitivo-comportamental, é trabalhado com a ideia de que a emoção, o pensamento e o comportamento estão diretamente conectados, interligados. Mas se a pessoa ela não consegue identificar a própria emoção, ela também não consegue acessar esses pensamentos automáticos ligados a ela. E sem isso, fica muito difícil de regular esses comportamentos. Isso pode levar a padrões como uma impulsividade ou até mesmo um bloqueio afetivo. A pessoa reage,
mas não compreende o que está reagindo. E muitas vezes essa dificuldade ela começa lá atrás, lá no período da nossa infância. Ambientes onde a emoção não é validada contribui diretamente para o surgimento da alexitimia. Frases como para de chorar ou isso é besteira, ou até mesmo engole esse choro, ensina a criança a desconectar daquilo que ela está sentindo, de todas as suas emoções e sentimentos. Ao invés de aprender a nomear essas emoções, ela aprende a evitá-las. E com o tempo, isso vai impactar no desenvolvimento de habilidades essenciais, como, por exemplo, a consciência emocional e a regulação afetiva. Do ponto de vista neuropsicológico, isso pode comprometer a integração entre as áreas responsáveis pela a emoção e pela linguagem. E a consequência vai muito além simplesmente do emocional. A alexitimia ela pode afetar relacionamentos, tomadas de decisões e aumentar o risco de ansiedade, de depressão e de somatização. Porque quando a emoção ela não é identificada, ela automaticamente não pode ser regulada. E muitas vezes o corpo começa a expressar aquilo que a mente não consegue processar. Mas a boa notícia, isso pode ser trabalhado através de terapias, especialmente na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. A pessoa pode sim desenvolver uma consciência emocional, aprender a identificar, a nomear e a compreender tudo aquilo que ela sente. É um processo demorado, pode ser que seja demorado, mas é possível, porque entender as suas emoções é o primeiro passo para controlar todas elas. E se esse conteúdo ele fez sentido para você ou te fez pensar em alguém, salve esse vídeo, inscreva-se no nosso canal Paulo Psicologia e deixe o seu like e compartilha com quem precisa entender isso. Aqui a psicologia ela está sendo aplicada na vida real. E muito obrigado.